espaço de 10 minutos para que ele use o espaço do grande expediente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora, os que nos assistem no Facebook. Dizer que é uma satisfação poder voltar novamente às sessões presenciais, que com certeza facilita o trabalho de todos. E eu gostaria de começar falando sobre o requerimento feito hoje pela minha pessoa, para que seja encaminhado ofício ao Ministério de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde, à 29ª Coordenadoria Regional de Saúde, para que inclua, né, na verdade já estão, mas que ela faça uma solicitação alterando o plano de imunização contra o Covid-19, porque a gente ouviu muito do governador a questão do retorno às aulas, primeiro e segundo ano, principalmente. Mas a gente vê que há uma contradição muito grande em relação à liberação. Eu quero dizer a todos que eu sou favorável à volta às aulas, todos, de todas as séries, de todos os anos, então, porque eu acredito que as crianças estão, com certeza, entrando em depressão, os pais entrando em depressão, o povo inteiro com problema. Mas nós não podemos aceitar que as pessoas, que se volte às aulas, sem a imunização, em especial dos profissionais profissionais da educação, motoristas que vão fazer o transporte, e a gente sabe que tem muitas pessoas de categorias que vão entrar junto nessa ação. O governo do Estado fez uma confusão bastante grande nas movimentações jurídicas para o retorno das aulas. Ele manobrou para incluir a educação no sistema de cogestão, abrindo a possibilidade da reabertura das escolas, mas não repassou muitas configurações que precisam ser tomadas, muitas medidas que precisam ser tomadas lá na escola. E a gente sabe de muitos, conversei com bastante professores, diretores de escolas, onde não existe nenhuma prevenção para o Covid-19. E vocês sabem muito bem que se nós não tivermos uma prevenção boa, o aluno vai estar indo para o colégio, muitos professores podem estar contaminados com esse vírus, ou as crianças podem estar, e isso pode se transformar de novo num caos. Então eu quero deixar bem claro que eu sou a favor, sim, da volta, mas uma volta segura, para que ninguém tenha um problema mais grave, que possa ocorrer mais mortes do que já vem ocorrendo em nosso país e em nosso estado. Também quero fazer uma manifestação em relação à privatização que o Estado planeja fazer. Dizer a vocês que é um voto de repúdio bem grande, pois todo mundo sabe que a Corsã em especial, e eu falo aqui da Corsã, mas está aí em causa a questão do Banrisul e da Progers. E eu quero dizer a vocês que em especial a Corsã, que é a água, lida com a nossa água, e a água não pode ser de um dono, de uma empresa. A água é pública, e assim ela deve de continuar. E o pior é que querem retirar o plebiscito, que não precisaria pedir ao povo gaúcho autorização para a venda dessa estatal, que rende muito para o governo. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, o lucro da Corsã foi mais de 207 milhões de reais. Em 2017, 380 milhões de reais. Em 2018, mais de 290 milhões de reais. Em 2019, mais de 300 milhões. E agora, em 2020, não até no final do ano 2020, já passou de 300 milhões de lucro. Então, o que está faltando é fazer com que a Corsã, talvez para ter mais lucro, que seja feita uma recomposição salarial de pessoas, e ela vai ter muito mais lucro. Eu não concordo com a privatização da água, jamais. E se as privatizações fossem resolver o problema financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, esse problema já tinha sido resolvido lá atrás, com a venda de outras estatais que já foram vendidas em nosso Estado. Infelizmente, o nosso governador, pelo que a gente está vendo, ele quer usar esse dinheiro para pagar
contas, como diz ele, que na campanha passada dizia que era só um problema de fluxo de caixa, que isso era fácil de resolver. É muito fácil de resolver. É vender estatais. É vender o que não é dele, o que é dos gaúchos. E isso nós não podemos aceitar, porque nós precisamos sim preservar aquilo que é público. Até pode ter pessoas que acham que no poder público tudo está errado, que os funcionários públicos não trabalhem. Errado. Vocês sabem muito bem, e hoje nós vamos olhar aí todos os funcionários públicos, municipal, estadual, federal. Pode ser que tenha alguns que não trabalham, como também existe no privado também pessoas que não trabalham. Mas nós precisamos valorizar sim as pessoas que trabalham. E essas pessoas estão nos representando. Fala-se muito também, tem que vender porque está faltando água na nossa casa. E aí eu digo, 70% do problema das faltas de água em nossas residências são causadas por terceiros e não pela Corsã. São pela própria município, que muitas vezes quebra um cano, pela RGE, que vai lá cavocar um buraco, botar um poste, quebra um cano, e isso é comprovado. Então, muitas vezes, antes da gente falar, a gente tem que analisar. E outras vezes a falta de água ocorre justamente porque eles estão melhorando as nossas redes de água. Muitas redes antigas, inclusive aqui em Três Passos, e agora que foi feito no ano passado e outros anos anteriores, quando foi mexido nas ruas, muitas vezes, eu sei por mim, no bairro Pindorama, nós ficamos muitos dias sem água, até altas horas da noite, mas a gente tem que entender que é para melhorar e não para piorar. Era troca de canos e isso a gente tem que deixar claro para a população. E eu digo, o governo municipal tem que deixar claro para a população que quando falta água, por que está faltando? Que se foi um erro da Corsã ou não foi? Por falta de luz, porque alguém quebrou um cano, ou por melhoria que está sendo feita em nosso município. Eu acho que isso precisa realmente ser demonstrado para os nossos munícipes. Também gostaria de comentar um pouquinho sobre algumas indicações feitas nessa noite por minha pessoa, começando por uma faixa de pedestre que hoje está em frente ao mercado, aqui na frente, no lado do viaduto, tá? E que essa faixa, na verdade, ela está em frente ao mercado Schroeter, e já tem pouco espaço. São várias entradas de propriedades, e ela acaba tirando o espaço do estacionamento, assim fazendo com que complique e dificulte as pessoas que queiram parar ali para comprar alguma coisa no mercado Schroeter. Então eu peço aí para que a administração vá lá, dê uma olhada e consiga retirar essa faixa daquele local e colocando em outro local. Também, inclusive hoje de tarde eu fui vistoriar, até porque um morador me ligou e pediu, e hoje antes de vir para a sessão eu dei uma passada. Existe no bairro Operário, na rua Joaquim Nabuco, existe uma água, não se sabe exatamente se é uma fonte de água ou é uma drenagem que tenha sido mal feito e que escorre no meio da rua. Hoje estava escorrendo como se fosse uma vertente a céu aberto. Então, assim, que de repente fosse feito essa vistoria e que seja resolvido esse problema dos moradores. Talvez teria que ser feito aí um desvio dessa água que está lá, e toda vez que o morador chega em casa, quando é seco, vira um barral ali, né, e vai entrar para dentro de casa, dentro da garagem, e acaba sujando toda a garagem também, e além de tudo que fica difícil, muita gente chega lá com os carros e acaba patinando e não conseguindo subir. Também, no bairro Operário, existe uma rua, Dom Pedro I, ali no entroncamento com a Duque de Caxias, onde é que tem muito buraco na rua. Inclusive, a vereadora Daia, já também, acho que a sogra que mora na mesma rua, e que realmente há buracos enormes ali que deveriam ser refeitos aí esse pedaço dessa estrada. Também, solicitar aos Correios, solicitei aos Correios para que mandem o motivo de não estar atendendo a entrega de cartas em alguns locais da nossa cidade, em alguns bairros, inclusive bairros já de muitos anos. E isso vem dificultando a vida de muitas pessoas que têm que vir até o Correio, que trabalham durante o dia
e que não tem muito tempo para ir ao Correio para buscar essas correspondências. Então, que o Correio nos informe o motivo, se é problema de funcionário, se é problema de placas de sinalização, porque eu tive um problema no bairro Glória, quando eu morava, faltava placa de sinalização na rua e o Correio não entregava. Então, que o Correio mande isso para nós, para a gente tomar as devidas providências, juntamente com o Poder Executivo, ou talvez com o próprio Estado, para que consiga fazer essas entregas das correspondências. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, após o pronunciamento do vereador Paulinho,